Olá, a graça e a paz. Quero compartilhar aqui com vocês uma pequena reflexão que vem na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, que tem por tema Bênção na Provação, inspirada em Jó 23:10. Diz assim: além da absoluta confiança em Deus, o patriarca Jó reconhecia que as provações pacientemente suportadas poderiam se tornar uma bênção. Ele podia sentir que as provas o estavam purificando e que, depois delas, seu caráter ficaria como o ouro. Analisando a história de Jó, descobrimos que ele foi provado não somente para o seu benefício próprio, mas de outros. Ele foi provado em benefício de todos os que depois dele viessem a experimentar provações. Lendo a sua história, eles poderiam aprender a lição de que vale a pena perseverar até o fim. Isto lhes traria ânimo para permanecerem fiéis até o fim. As provações de Jó abrem nossa mente para entendermos a razão do sofrimento humano, pois sua história revela quem está por detrás de todas as lutas e provações que enfrentamos na vida. Depois dos sofrimentos de Jó, a causa deles não seria mais atribuída a Deus, mas a Satanás, o originador de todo mal, a fonte de todo mal e engano, o diabo. Jó não compreendia a razão da sua terrível prova, mas se apegava à certeza de que seu Deus amoroso não o abandonara. Ele tinha a percepção da presença divina do seu lado. Talvez você, amiga leitora, não consiga discernir os desígnios de suas dores e aflições, mas você pode estar certa de que, se Deus permite que você experimente provações, é porque, de alguma maneira, você vai se beneficiar delas, se não largar da sua mão, se você permanecer firme com o Senhor até o fim. Deus pode transformar até mesmo as mais duras provas nas maiores bênçãos, e você sairá delas brilhante como ouro. Então eu lembro que Jó falou assim, eu estava lendo um livro, e ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o próprio Jó, que era íntegro, reto, diante de Deus e diante dos homens, e Satanás com inveja, e foi provocar, dizer que não, que Jó era assim, porque era rico, porque tinha de tudo. E Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó. Foi vontade permissiva do Senhor. Mas é claro que, no final de tudo, Jó glorificou ao Senhor e Deus deu em dobro tudo o que ele havia perdido antes. É possível notar que o ser humano ele pode perseverar até o fim. Ele pode não murmurar diante das provas. Ele pode crescer espiritualmente diante das perseguições. Nós aprendemos em meio às dores. Nós aprendemos pelas coisas que sofremos. Eu já tenho quase 50 anos de idade e a minha vida é marcada por tanta perseguição. Tem muita coisa que eu não falo para ninguém, que eu não tenho costume de falar. Eu não falo, tem coisa que eu não quero falar, mas é muita perseguição, muita coisa. E eu senti na minha vida que depois de um tempo de passar por lutas, por provas, a minha fé ia aumentando mais. Porque eu tinha certeza absoluta que Deus estava comigo, que Ele está comigo. Então, em meio às lutas, eu não ficava murmurando só e reclamando. Algumas vezes eu questionava a Deus, assim como Jó questionou também. Jó fez vários questionamentos e Deus respondeu para ele. Eu também já questionei muito, eu não entendi o porquê. Porque tinha fase na minha vida que eu estava pelejando para acertar, orando, pedindo a graça do Senhor, pedindo perdão todos os dias. E muitas vezes uma decepção após a outra, e eu questionava. Mas Deus sempre me ensinou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Pois tudo que você está passando está cooperando para o seu bem. Que Deus te abençoe e te guarde.